Bom, meu nome é Romils, estou aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero estar ensinando para os irmãos a constituição do homem, do que o homem é formado. Hoje no cristianismo existe duas linhas de raciocínio. Tem aqueles que creem que o homem é constituído só de duas partes, corpo e alma ou corpo e espírito. Por quê? Porque eles pensam que o espírito e a alma é uma coisa só. Então, quem crê nessa linha de raciocínio, crê que o homem é constituído só de duas partes, corpo e espírito. Mas tem uma linha de raciocínio aí, uma outra linha de raciocínio, que os irmãos creem que o homem é constituído de três partes, espírito, alma e corpo. Essa é a forma correta. Porém, esses irmãos que creem que o homem é constituído de três partes, espírito, alma e corpo, não conseguem explicar detalhadamente essa questão. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Então eu quero mostrar para os irmãos que a linha de raciocínio que está correta é essa que crê que o homem é constituído de três partes, espírito, alma e corpo. Vou estar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Coloquei os versículos aqui no quadro aqui para nós irmos pesquisando dentro das escrituras. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: E o mesmo Criador de paz vos santifique por completo a todos vós, e mantenham irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Rei Yahshua Mashiach. Aqui está falando que nós devemos nos santificar por completo. O Eterno deve nos santificar por completo. Como? Espírito, alma e corpo. Então aqui está mostrando que nós somos constituídos de três partes: espírito, alma e corpo. Aonde mais está falando sobre isso, meus? No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Porque a palavra do Criador é viva e tudo inspeciona, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e os ossos, e julga as intenções e as reflexões do coração. Então, nesse versículo nós vemos que quem consegue discernir o homem por completo é o próprio Eterno. E ele faz isso por meio da sua palavra. Por meio da palavra dele, ele nos mostra que o homem é constituído de três partes: espírito, alma e corpo. A palavra do Eterno ela é mais cortante do que espada de dois gumes. E ela consegue separar o espírito da alma, a alma do corpo, a alma do coração. Ela consegue discernir para nós por completo de que o homem é constituído. A palavra do Eterno nos ensina. Por quê? Porque não existe ninguém melhor do que o Eterno para poder mostrar do que o homem é constituído. Porque foi o próprio Eterno que criou o homem. Então o Eterno, através da sua palavra, ele nos mostra que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Então qual é a parte do homem mais importante que o Eterno criou? A parte do homem mais importante é o espírito. Aqui eu coloquei o espírito no formato de um homem, de um corpo humano. Coloquei a alma aqui no formato de uma bola, escrito mente, vontade e emoção. Porque a alma ela é constituída de mente, vontade e emoção. É na alma que está a nossa razão. É na alma que está o nosso eu. É na alma que está as nossas emoções, o nosso sentimento está na alma. E aqui o nosso espírito é a parte mais importante que o Criador fez. Foi o nosso espírito. Por quê? Porque é através do espírito que o homem entra em contato com o Eterno. A Escritura diz que Yahweh é espírito. Não é isso? No livro de 1 Coríntios fala que Yahweh é espírito. E todo aquele que se junta ao Criador torna-se um só espírito com ele. Por quê? Porque o Eterno vem habitar no espírito do homem. E através do espírito do homem, o Eterno vai passando para as outras partes do homem, que é a alma e o corpo. Porém, o Eterno, o primeiro lugar que o Eterno habita no homem é no espírito. Quem se une a Yahweh torna-se um só espírito com ele. Então o espírito é a parte mais importante do homem que o Eterno criou. Porque é através do espírito que o homem pode entrar em contato com o Criador, pode adorar o Eterno. No livro de Zacarias, capítulo 12, veja o que está escrito. Capítulo 12, versículo 1. Visão dos acontecimentos de Yahweh acerca de Israel. Declare Yahweh: o que estende os céus e estabelece os fundamentos da terra, e cria o espírito do homem dentro dele.
Então o Eterno, ele cria o espírito do homem dentro do homem. Algumas traduções vai falar, Yahweh forma o espírito do homem dentro dele, dentro do seu corpo terreno, seu corpo carnal. O Eterno criou um espírito dentro de cada ser humano. Ele coloca o espírito lá dentro para que esse espírito possa entrar em contato com ele. Isso é lógico, aqueles que pertencem a ele. Então, o espírito do homem é a coisa mais importante. Aqui está dizendo que o Eterno, ele estendeu os céus, criou os céus. Depois fundou a terra. Depois o espírito do homem dentro do homem. Ele mostra três coisas importantes aqui. O universo, o planeta Terra. Ele criou o universo para poder conter o planeta Terra. Ele criou o universo para poder fazer a Terra. E depois criou a Terra para poder colocar nela o homem. E criou o corpo do homem para colocar dentro do corpo do homem o espírito humano. Para que esse espírito humano possa estar em comunhão com ele. Então a parte mais importante do homem é o espírito dele, é o espírito humano. Então nós somos constituídos então de espírito, alma e corpo. A alma, ela não tem o formato do corpo físico. Quem tem o formato do corpo físico é o nosso espírito. Quando uma pessoa morre, o seu espírito sai do seu corpo. E o espírito do homem tem o formato do corpo físico. Se nós lermos no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 37, diz que quando Yahshua apareceu para os discípulos depois de ter ressuscitado, fala que eles ficaram com medo, achando que estarem vendo um espírito. E Yahshua vede que um espírito não tem carne nem osso, assim como eu tenho. Só que eu estou mostrando para os irmãos que o espírito do homem, ele tem o formato do corpo físico. Apesar de algumas passagens, como Apocalipse 20, versículo 4, dizer que foi vista a alma daqueles que foram decapitados, não é a alma que tem o formato do corpo físico. É porque a alma não se separa do espírito mesmo depois da morte. A alma e o espírito continuam coexistindo depois da morte do corpo físico. Então agora eu quero vir para o corpo físico. O corpo físico, ele foi feito do pó da terra. Depois que o Eterno fez o corpo físico do pó da terra, o Eterno criou o espírito do homem dentro do homem, para que o homem pudesse estar em contato com ele. Então, aqui está dizendo no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que o Eterno, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Hoje a ciência já comprova que o nosso corpo tem todos os nutrientes que tem na terra. Tem o ferro, tem o magnésio. Por quê? Porque o nosso corpo foi tirado da terra. Hoje a própria ciência comprova que o corpo humano veio do pó da terra. Porque tudo que o corpo humano precisa está no solo, está na terra. É tanto que quando tem uma guerra lá no meio dos palestinos, lá que eles não têm nada para comer, eles coam a terra e fervem ela e bebem o caldo da terra. Por quê? Porque eles sabem que na terra tem tudo aquilo que o corpo precisa. Tem o cálcio, tem o ferro, tem várias coisas que estão na terra. É aquilo que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo foi feito do pó da terra. Agora uma questão que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, uma suposição. Esse aqui, o espírito, ele habita dentro desse aqui. Ele habita dentro do corpo que foi feito do pó da terra. É por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e 6, diz que o nosso corpo é uma tenda, é um tabernáculo, é uma tenda. Paulo fala assim, nós estamos prestes, 1 Pedro falando, eu vou deixar a minha tenda para ir morar com o Salvador. O apóstolo Paulo também fala que nós estamos dentro de uma tenda, dentro de um corpo. Algumas traduções vai falar tabernáculo. Por quê? Porque o nosso corpo é o tabernáculo, é a tenda do homem interior. Qual que é o homem interior, Ramos? O espírito. Então, o homem interior habita dentro do homem exterior, que é o corpo. Nós vamos estar lendo isso aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. Gênesis 2, versículo 7. Yahweh formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Agora uma coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. A maioria dos pastores e dos líderes, eles confundem o fôlego da vida com o espírito humano. O espírito humano, ele não é o fôlego da vida. Romilson, o que é o fôlego da vida então? O fôlego da vida é o oxigênio que nós respiramos. E o Eterno, quando ele formou o homem lá, fez aquele boneco lá do pó da terra, a Escritura diz que ele soprou nas suas narinas. Observa o lugar que o Eterno soprou. Nas narinas. Então o que o Eterno soprou nas narinas do homem? Ele soprou o fôlego da vida, o oxigênio. Aí o homem passou a respirar.
Quando o homem passou a respirar, agora ele tinha o oxigênio que dava vida para ele. Passou a ter o oxigênio para gerar vida para o corpo. Por quê? Porque a maior parte da energia que nós gastamos hoje, 80% da energia que nós gastamos para locomover, correr, fazer as coisas, vem do oxigênio, vem de fora, não é do alimento. O alimento é uma parte da energia que nós usamos, é os carboidratos e outras coisas. Porém, a maior fonte de energia vem de fora, é o oxigênio. O oxigênio cai no nosso pulmão e o pulmão, através da corrente sanguínea, leva esse oxigênio até as células do corpo e alimenta todo o corpo. E essas células são nutridas com o oxigênio, que é a própria energia do corpo. Inclusive, que faz até o coração bater, o oxigênio, que vem a energia que vai para as células, transforma a energia na célula e as células faz o coração bater. Então, a nossa vida hoje, que nós respiramos, é o oxigênio. Por isso fala o fôlego da vida. O Eterno soprou nas suas narinas. O fôlego da vida, que não tem nada a ver com o espírito humano, como muitos pastores têm ensinado aí. Tem pastores que dizem que o espírito humano, o espírito dentro do homem, é o próprio fôlego da vida. Não. A tradução correta aqui, Gênesis 2,7, não é aquela tradução que diz que o Eterno soprou o espírito da vida dentro do homem, não. A tradução correta é o fôlego, é o oxigênio, é o ar em movimento. O Eterno soprou o oxigênio dentro das narinas de Adão e Adão passou a viver. Aonde está isso, meu Deus? Gênesis capítulo 6, versículo 17, Gênesis 7, versículo 15, Gênesis 7, versículo 22. Fala que quando o dilúvio veio, todo ser que tinha fôlego de vida nas narinas morreu. É tanto que os peixes não morreram. Por quê? Porque os peixes não respiram o oxigênio que nós respiramos fora d'água. Então fala que todo ser que tinha fôlego de vida nas narinas pereceu com o dilúvio. Só estou mostrando para os irmãos que o fôlego da vida de Gênesis 2,7 é o oxigênio. Não tem nada a ver com o espírito humano. O espírito humano só o homem tem, o animal não tem. O animal tem fôlego de vida, o fôlego da vida o animal tem. Mas o animal não tem o espírito. Esse espírito aqui, ele continua vivo, mesmo depois que a pessoa morre. É esse espírito aqui que vai para o inferno e para o lago de fogo ou para o paraíso. É esse espírito aqui juntamente com a alma. Então o animal, quando ele morre, ele deixa de existir. Por quê? Porque ele não tem o espírito humano que o Eterno colocou nos homens. Então é nesse espírito que está a consciência. Está entendendo? Quem é que tem consciência? Quem tem espírito. Animal não tem consciência. Mas animal tem mente. Aqui, ó. Por quê? Porque animal tem alma. Animal tem alma. Animal tem sentimento. É tanto que no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, fala que o Eterno tirou a mente de Nabucodonosor e lhe deu uma mente de animal. E ele foi pastar no campo. Então o Eterno tirou a mente de Nabucodonosor e colocou-lhe uma mente de animal. Então o animal ele tem mente. O animal tem um grau de raciocínio muito inferior ao homem, mas tem. Ele tem sentimento. Por isso que os animais protegem a sua cria. Por quê? Porque eles têm sentimento ao cachorro. O cachorro tem sentimento. O cachorro ama. O cachorro gosta. Vários animais já demonstrou que eles têm sentimento. Por quê? Porque eles têm alma. Mas eles não têm espírito. Morreu, acabou. O homem não. O homem morreu, a alma dele continua existindo dentro do espírito. E o espírito do homem está dentro do corpo. Quando o corpo morre, esses dois aqui continuam existindo. Para sempre na eternidade. Seja no lago de fogo, seja no paraíso. Então veja bem, meus irmãos. Espero que até aqui vocês entenderam. Quando nós lemos Isaías 42, versículo 5, nós conseguimos ver a diferença entre o espírito humano e o fôlego da vida. Por quê, Romildo? Deixa eu ler a passagem. Isaías 42, versículo 5 diz assim: Assim diz Yahweh, o Criador que criou os céus e os estendeu, o que estabeleceu a terra e tudo que há nela, o que dá fôlego de vida ao povo que está sobre ela, e espírito aos que andam por ela. Então aqui separou o fôlego da vida do espírito humano. O Eterno, além de nos dar o fôlego da vida, ele também forma o espírito do homem dentro do homem. Zacarias 12, versículo 1. Então o espírito do homem foi formado dentro do homem. O fôlego da vida é o oxigênio que ele soprou nas narinas do homem. E hoje nós respiramos ele, respiramos até dormindo, sem fazer força. Por quê? Porque é o próprio Eterno que praticamente impulsiona esse oxigênio para dentro do nosso pulmão. Olha o que está escrito no livro de Salmo 104, versículo 29. Aqui diz assim: corta-lhes a respiração
e eles voltam ao pó. Corta-lhes o oxigênio e eles morrem, eles perecem. Está entendendo, meus irmãos? Então nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, nós vemos que o mais importante é o espírito. Por quê? Porque lá está na ordem. Vocês devem santificar o espírito, a alma e o corpo. O espírito, a alma e o corpo. Essa é a parte mais importante. Nós somos constituídos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Como é que eu vou provar para vocês que nós somos constituídos de 3 partes? Basta nós olharmos o templo no Velho Testamento. Porque tudo que foi criado no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. O templo no Velho Testamento era uma tipologia do nosso corpo. Porque o Eterno habitava naquele templo. Mas aonde o Eterno habitava naquele templo? Ele habitava no Santo dos Santos, que hoje é o nosso espírito. Hoje o Eterno habita no espírito da pessoa. O primeiro lugar que ele passa a habitar é no espírito da pessoa. Depois de Yahushua veio, o véu se rasgou de cima a baixo, mostrando que do espírito o Eterno poderia passar para a alma agora, porque o Eterno quer habitar nas 3 partes: espírito, alma e corpo. Então o Eterno agora ele pode passar do espírito para a alma, da alma ele pode passar para o corpo. Quando é que ele vai passar para o corpo? Quando houver a redenção do nosso corpo, quando o nosso corpo for glorificado, quando nós recebemos um corpo de glória. Romanos 8, versículo 23, Paulo fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Então nós estamos num processo de salvação. Nós fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma. Olha o que está escrito no livro de 1 Pedro. Fala que nós temos que, a nossa alma tem que alcançar a salvação. 1 Pedro 1,9. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, fala assim: entregue tal homem a Satanás para que o espírito dele seja salvo no dia do Mashiach. Então nós temos que ser salvos no espírito, na alma e no corpo. Quem aceitou Yahushua como único salvador já foi salvo no espírito. Mas ele agora está no processo de salvação da sua alma. Por quê? Porque ele tem que negar a vida da alma. Pois fala: quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Então a nossa alma ela precisa ser salva. E a única maneira dela ser salva é a renúncia total da glória terrena desse mundo, da glória deste mundo. E aí a sua alma vai ser salva. E a salvação do nosso corpo já está garantida. Quando? Quando houver o arrebatamento ou quando houver a ressurreição daqueles que morreram. Eles vão receber um corpo de glória. Então nós vamos ser salvos por completo. Espírito, alma e corpo. Agora eu quero mostrar para os irmãos uma questão aqui. Esse espírito aqui, ele é chamado de homem interior. E o nosso corpo é chamado de homem exterior. Aonde está isso, meu Deus? Romanos 7, versículo 22. Paulo fala assim: no homem interior eu tenho prazer nas coisas do Criador. Mas no homem exterior eu não tenho prazer nas coisas do Eterno. Por quê? Porque o homem interior é o espírito. É o nosso espírito. O nosso espírito, com o Eterno habitando nele, tem prazer nas coisas do Eterno. Mas o nosso homem exterior, ele não tem prazer nas coisas do Eterno, ele tem prazer nas coisas da carne, porque o nosso homem exterior é a carne. E o pecado está onde? O pecado está na carne. Paulo falou assim: quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o mal habita em mim, isto é, na minha carne. Romanos capítulo 7, ele fala sobre isso. Então o pecado está na carne. Então esse homem aqui, que é o corpo, o homem exterior, não tem prazer na lei do Criador e nas coisas do Criador. Quem tem prazer nas coisas do Criador é o homem interior. Esse quer fazer a vontade do Eterno. Mas esse aqui está se opondo a esse. E esse está se opondo a esse. Mas nós estamos aonde nessa guerra? Nós estamos aqui no meio. A nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Então quando nós vimos aqui, Romanos capítulo 8, versículo 4 e 5, Paulo fala assim: se eu colocar a mente nas coisas da carne, eu vou pender para a carne, eu vou pender para as coisas do mal. Se eu colocar a minha mente no espírito, eu vou pender para as coisas do espírito, para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Então Paulo fala: nós devemos procurar colocar a mente no espírito. A minha mente, eu tenho que procurar colocar nesse homem, porque nesse homem está o Eterno. Se eu pegar a minha mente e colocar nesse homem, aqui está as coisas do pecado, as coisas de Satanás, o vício, a prostituição, a bebediça, as drogas, está tudo nesse homem aqui. Então Paulo chama esse homem aqui de homem exterior. E olha o que ele diz aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16.
Vou estar lendo para vocês o que ele diz sobre o homem exterior. 2 Coríntios 4,16. Portanto, não nos cansamos, porque mesmo que o nosso homem exterior se vá desgastando, contudo o interior se vai renovando dia a dia. Paulo fala assim, ainda que esse homem aqui vai morrendo, vai envelhecendo, vai acabando, esse aqui está se fortalecendo cada dia mais. Porque esse aqui é que é imortal. Esse aqui é mortal, esse é imortal. Nós temos que procurar então colocar a nossa mente nesse aqui, no homem interior. Porque esse está ligado com o eterno. E o eterno está habitando nesse por enquanto. Ele quer passar para esse. E para ele passar para esse, a nossa mente, a nossa alma tem que se voltar para esse. Nós temos que apenas colocar a mente nesse aqui. Por isso que no livro de Romanos, Paulo fala que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Ou seja, o homem exterior luta contra o homem interior e o homem interior luta contra o homem exterior. Então tem dois homens aqui, ó. E esses dois, até mesmo depois da morte, eles têm um formato só. O nosso espírito tem o formato do corpo físico, quando a pessoa morre. Então é ele que vai ter um destino, ou seja, para o inferno, ou seja, para a glória. Quem não aceitou Yahshua, não tem o espírito de Yahshua e o espírito do eterno habitando no seu espírito, não pertence ao eterno. Mas quando a pessoa aceita Yahshua como Salvador, o eterno vem habitar no espírito desse aqui. Então eu espero que vocês entenderam. Aqui está. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Está aí as três partes. Espírito, alma e corpo. Animais têm somente alma e corpo. Não tem espírito. No livro de Isaías 31, versículo 3, fala que o cavalo não é espírito. Ou seja, o cavalo ele só tem alma e carne. Ele só tem a alma e o corpo dele. Ele não tem espírito. Então quando ele morre, ele deixa de existir. Já o homem não. O homem, ele é imortal. É por isso que no livro de Apocalipse fala que depois que o falso profeta e o anticristo for jogado dentro do lago de fogo, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Quando o eterno joga o anticristo e o falso profeta lá dentro do lago de fogo, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos é que Satanás vai ser jogado no lago de fogo, aonde já se encontra o falso profeta e o anticristo. Então, essa questão de que morreu, acabou, como ensina as testemunhas de Jeová e as adventistas, cai por terra na hora. Basta usar esse versículo. No livro de Apocalipse, capítulo 20, eu não sei qual que é o versículo exato, mas lá fala que o anticristo, Apocalipse 19, fala que o anticristo, o falso profeta, vai ser jogado dentro do lago de fogo. E aí Satanás vai ser preso por 1000 anos. Mas depois que passar os 1000 anos, Satanás vai ser jogado no lago de fogo, aonde já se encontra o anticristo e o falso profeta. Ou seja, mesmo depois de 1000 anos, eles não morreram, eles ficaram queimando lá. Então, não existe essa questão de que morreu, acabou. Não, nós não somos como animais. Quando a pessoa morre, a Escritura fala que ele dorme no pó da terra. O que dorme no pó da terra é o corpo. O espírito não. O espírito continua consciente depois da morte, porque a alma continua nele. A alma ainda está no espírito. Então nós temos que procurar fazer a vontade do espírito. Por isso que Yahshua falou, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque Satanás estava mandando ele transformar a pedra em pão para alimentar o homem exterior. Mas aí Yahshua falou, não, nem só de pão viverá o homem. Qual homem que ele está falando? Esse aqui é o homem interior. Mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Por isso que eu lancei aquele vídeo falando que nós precisamos das Sagradas Escrituras. Porque é ela que vai mostrar como o homem é constituído, do que o homem precisa para poder servir o eterno. É ela que consegue penetrar ao ponto de dividir espírito, alma, juntas e medulas. A palavra do eterno é mais cortante que a espada de dois gumes. Ela consegue separar isso aqui para nós e mostrar para nós como é que nós devemos andar na presença do eterno e fazer a vontade dele. Então o espírito do homem precisa da palavra do eterno. Quando ele fala, nem só de pão viverá o homem, ele está falando desse homem aqui, o homem interior. Ele fala, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Ele mostrou para Satanás que esse homem aqui tem que morrer. Por isso que entra o jejum. Porque esse homem aqui, ele não pode se fortalecer. Se você come até empanzinar a sua barriga, se você faz a vontade da carne, bebendo, fumando, jogando, as coisas do mundo, você está alimentando o homem exterior. Mas se você renuncia as coisas para esse homem aqui e começa a dedicar as coisas para esse homem aqui se fortalece dia a dia.
dia a dia, ele se fortalece, o Eterno vai enchendo ele, o Eterno vai enchendo ele com seu espírito, vai enchendo ele com seu espírito. No instantinho, esse aqui tem que se prostrar diante desse aqui, fazer a vontade desse. Na verdade, espero que vocês entenderem esse estudo então. Fica na graça e na paz do Eterno.